Shalom para você, espero que você esteja bem, mais uma semana juntos. Eu queria compartilhar com você hoje o Salmo 55. E esse texto aqui do Salmo 55 é uma queixa de Davi contra os inimigos e sobre a perseverança na oração. E eu quero assim falar para você que no Salmo 55, verso 22, a ideia é: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele susterá e nunca permitirá que o justo seja abalado. Então, lança o seu cuidado sobre o Senhor. Davi está vivendo aqui uma fase complicada, ele tem um problema na cidade, tem um problema dos inimigos, ele tem um problema com o inimigo dele próprio. Sabe aquela situação que tudo está ocorrendo negativamente contra Davi e talvez contra você. Então Davi está vivendo uma série de situações difíceis. E nesse Salmo 55, então ele começa dizendo para Deus assim: olha Deus, inclina os teus ouvidos à minha oração e não se escondas de mim a tua súplica. Então a ideia de Davi aqui é que ele está desesperadamente precisando de Deus e pedindo que Deus o ajude, que Deus cuide dele. Então, qual que é a situação? O problema dele, e ele diz assim: nossa, eu lamento noite e dia, eu rujo, né? A ideia é assim: estou vivendo um tempo de angústia, de dor, de dificuldade. Sabe aquelas lutas que você tem passado muitas vezes e nunca esperou na sua vida? Davi está assim. Então aí ele coloca algumas situações que talvez você esteja passando. Ele diz assim: o meu coração está dolorido dentro de mim. Eu tenho medo da morte. Então, parece que Davi está numa situação de depressão, né? Então ele diz assim: olha, o meu coração dói, tenho medo da morte. E ele diz assim: temor e tremor me sobrevêm. Então é aquela situação de desespero. E ele diz assim: o horror me cobriu. Sabe quando Davi está nessa situação? É uma situação assim meio desoladora, uma situação meio caótica, né? Que ninguém espera, que são dificuldades. E quando você, talvez, como Davi, esteja nessa situação, Davi diz assim: se Deus me desse asas como de pomba, eu voaria para um deserto, eu voaria lá para um descanso. Então a ideia é uma ideia de fugir dos problemas, uma ideia de fugir das dificuldades, fugir das lutas. Talvez você já pensou nisso, né? Como eu posso fugir? Meu coração está acelerado, a minha vida está com dificuldade, as finanças não me ajudam e tenho inimigos. E ele diz assim: de noite e de dia tem pessoas que andam contra mim. Às vezes é o trabalho, né? Lá no seu trabalho, as suas dificuldades, nossa, são muitas coisas. Agora, tudo isso ainda tem uma dificuldade. Ainda Davi, lá no verso 12, diz assim: eu tenho um outro problema. Eu tinha um amigo íntimo, um amigo que andava comigo, um amigo que ia comigo no templo, na igreja, e esse amigo se rebelou comigo. Ele disse assim: esse cara era meu amigo, era igual a mim. Essa é uma outra situação, não é? Tipo de fortalezas que se cria entre amigos. Talvez uma pessoa que foi muito seu amigo hoje virou um seu inimigo. E ele assim: nós praticamos juntos coisas boas, íamos na casa de Deus juntos. Então, esse salmo é um salmo de queixa, é um salmo de dificuldade, é um salmo de luta, é um salmo assim de dor, de desespero. E eu quero dizer que talvez você esteja passando por isso. Às vezes as coisas que você planejou, os seus sonhos, as suas lutas, tudo aquilo que você tinha como alvo não alcançou. E como é que você vai fazer? Como é que nós vamos realizar? Como é que nós vamos caminhar nessa situação? E Davi diz assim: eu estou apavorado, estou com muita dificuldade. E ele chega até a dizer aqui no verso 23 que ele gostaria que os inimigos dele fossem lançados no poço da perdição. Então é uma situação assim caótica, né? Sabe aquela situação que você chega e parece que não tem mais esperança,
Mas aí ele lembra de alguma coisa. Ele diz assim: lança o teu cuidado ao Senhor e Ele vai cuidar de você e nunca permitirá que o justo seja abalado. Então a ideia é de você lançar sobre a Deus os seus fardos. Jesus disse assim, que o fardo dele não é pesado, mas é suave. Ele vem aqui para nos ajudar nessa situação. Então é uma ideia que Davi está passando de uma luta difícil, com problemas da família, com problemas de amigos, de abandono, a cidade, pessoas contra ele. Então assim, há uma série de situações que está convergindo para que Davi ele tenha insônia, depressão, tenha angústia, tenha medo, tenha falta de perspectiva e nessas coisas todas, na vida mesmo cotidiana. Mas no final, ele diz o seguinte, né? Lança o fardo ao Senhor. E no término, ele diz assim, olha, quanto a mim, eu vou confiar no Senhor. E quanto a mim, eu quero entregar minha vida para Ele. E eu quero que Ele resolva as minhas circunstâncias e situações. Então, eu quero dizer, terminando, que mesmo que você esteja, talvez, nesse emaranhado da vida, da dificuldade, como Davi nos deixa duas lições. Primeiro, lançar sobre o Senhor as nossas dificuldades e deixar Ele cuidar. E a última lição, que ele diz assim, quanto a mim, eu vou confiar no Senhor. Então Davi, ele percebe que ele teria que confiar no Senhor. Percebe que Deus poderia resolver os seus problemas. Que Deus possa fazer uma grande obra na sua vida. E você que talvez esteja aí me ouvindo com um problema insolúvel, uma luta que talvez você não consiga resolver, então entrega na mão do Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Que Deus te abençoe. Você tenha uma ótima semana. Shalom para você. E se você quiser, estamos aí à disposição. Temos os telefones da igreja, os telefones nossos aí para você entrar em contato. E se você quiser também, compartilha aí o nosso vídeo, dá um like. Deus abençoe. Ótima semana para você.